Abra, por favor, no Evangelho de Lucas. Vamos no capítulo 22, versículo 41. Vamos ficar todos de pé? Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 41. Se tiver alguém ao teu lado sem o Evangelho, mostre para a pessoa aonde que nós vamos ler. Está escrito assim: e apartou-se deles, isto é, dos discípulos, tinha 11 discípulos com ele, e apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, quer dizer, a distância que a pessoa consegue jogar uma pedra. E pondo-se de joelhos, orava. Amém? Eu vou ler mais uma vez, preste atenção nos detalhes. E Jesus apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Leio mais uma vez e você repete em seguida. Cada pessoa que está comigo aqui, na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, e quem está acompanhando também pelo youtube.com/joanribe, pela TV Feliz, estamos ao vivo pela TV Feliz, para vários estados do Brasil. Quem estiver à distância também ouvindo pela rádio ou pelo podcast Joanribe, repita comigo, vamos lá. E apartou-se deles, mais alto, e apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Amém? Quem crê que isso aconteceu, levante a mão. Eu também creio. Então desocupe as mãos e vamos fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que o Rio de Janeiro já ouviu e que o céu escutou. Quer ver as palmas melhorarem? É quando você levanta os olhos aos céus e começa a dizer glória a Deus enquanto aplaude. Olha, viu? Continua dando glória a Deus enquanto aplaude. Você que está à distância também, junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro. Dá glória a Deus conosco. Oh, glória! Pai querido, o Senhor sabe que o Rio de Janeiro te ama e precisa tanto da tua bênção, da tua palavra. Recebe estas palmas, Senhor, e retribui com teu Espírito. Derrama sobre cada vida a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai Santo, a tua palavra vai ser pregada agora. Ninguém quer ouvir um homem falar, todos querem ouvir a tua voz. Então vem com teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Naquela última noite de vida de Jesus, depois de ter celebrado com os seus discípulos a última Páscoa, e lá no cenáculo, instituído a primeira Santa Ceia, quando ele deu o pão e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. E depois que eles comeram o pão, ele pegou o cálice e mandou que eles bebessem, que aquele cálice era o Novo Testamento no seu sangue, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Logo depois daquilo, Jesus cantou um hino com os discípulos, demais, né? Cantou um hino com eles e saiu de Jerusalém. Parecia que estava voltando para o acampamento onde ele passou a semana, indo e voltando, saindo do Monte das Oliveiras e entrando na cidade 7 vezes. Agora ele volta para lá, mas não é para acampar. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe que pela fé
O seu sangue já foi derramado quando ele deu o cálice na Santa Ceia. Ele já colocou tudo como se já tivesse acontecido. Ele sabe que está indo pela última vez ali para o Monte das Oliveiras. E ele entra num jardim secreto, um local que ele usava como esconderijo, quando queria ficar sozinho, ou quando queria ter mais privacidade. Ele se embrenha no Getsemane, entre aquelas oliveiras centenárias. Está escuro. E Jesus ali começa a mudar. E os seus discípulos, 11 discípulos, o Judas Iscariotes não está junto, porque ele já foi chamar os guardas para prenderem Jesus, ele é um traidor. Os 11 discípulos vão ver 3 coisas em Jesus que eles nunca tinham visto. Primeira coisa que os discípulos nunca tinham visto: Jesus ficar muito nervoso e sentir muito pavor. Eles nunca tinham visto Jesus nervoso. Eles percebem que Jesus está alterado. Eles nunca tinham visto isso. Segunda coisa que eles nunca tinham ouvido e nem visto: Jesus chegar para eles e confessar o seu medo. Ele diz para os discípulos: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Como assim? Como assim? A gente nunca viu Jesus desse jeito e falar essas coisas. E a terceira coisa que eles nunca tinham ouvido é Jesus dizer: orem por mim. Eles nunca tinham ouvido isso. Pelo contrário, eles é que precisavam da oração de Jesus. Não Jesus precisar da oração dos discípulos. Mas Jesus disse claramente: ficai aqui e vigiai comigo, orai comigo. E os discípulos não vão atender esse pedido de Jesus. Ele que sempre orou por todo mundo, uma única vez em toda a sua vida ele pede oração e não irão orar por ele. Os discípulos vão dormir ao invés de orar. Jesus está totalmente só, na sua angústia, no seu pavor. E pela primeira vez, por isso que eu frisei aqui no versículo que você repetiu, os discípulos estão vendo Jesus orar de joelhos. Porque Jesus nunca se ajoelhou para orar. Eu me ajoelho para orar, você se ajoelha para orar, porque nós estamos diante de Deus. Mas Jesus é o próprio Senhor. Por isso que ele nunca se ajoelhou para orar. Só que agora ele se ajoelha e o apóstolo Mateus, que era testemunha ocular deste fato, conta lá no capítulo 26, versículos 38 e 39, que Jesus realmente confessou que estava triste até a morte, cheio de angústia, e que ele não apenas se ajoelhou, Mateus dá esse detalhe, ele se prostrou sobre o seu rosto. Porque se ajoelhar, você se ajoelha, não é? Mas raramente você se prostra. Eu também raramente me prostro. Em poucas ocasiões eu me prostro. Geralmente quando eu estou muito necessitado, aí eu ponho a cara no chão mesmo. Mas eles também nunca tinham visto Jesus se prostrar para orar. Colocar o rosto no chão, na terra, no pó da terra. Porque ele está muito aflito. Os discípulos nunca tinham visto isso, mas não se incomodam não, porque eles dormem. Eles dormem. Você, quando se importa com uma pessoa, você fica ao lado dela, não é? Você tenta ajudar, você não fica com indiferença. Jesus disse: mas agora é a hora e o poder das trevas. O diabo estava reinando.
E Jesus está irreconhecível. Por que ele está arqueado daquele jeito? Por que ele está curvado daquele jeito? Tem um peso que você é incapaz de imaginar ou calcular, que está caindo sobre os ombros de Jesus Cristo. Um peso de todos os pecados das gerações passadas, presentes e até daqueles que ainda nem nasceram e nem pecaram, porque você não estava lá, mas os teus pecados já estavam. Quanto isso pesa, só Ele sabe. Ele começa a se arquear. Ele está prostrado, está orando. Todo aquele peso dos nossos pecados caindo sobre Ele. O livro do profeta Isaías diz que Deus fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele está recebendo todas as iniquidades, desde Adão, Caim que matou Abel, e de todos os ímpios, até aquele momento, e de todos os ímpios que surgiriam ainda nesse planeta e vão surgir ainda. Tudo caindo sobre ele, sobre um único homem, e detalhe, um homem que nunca pecou. Um homem que nunca fez nada errado, que nunca mentiu, que nunca adulterou, um homem que nunca falsificou nada, um homem que nunca fraudou ninguém, que nunca roubou, que nunca matou, que nunca teve qualquer vício. Um homem santo, puro, está sentindo de uma única vez os pecados de toda a raça humana, tudo caindo sobre ele. E por que ele está ali? Porque ele tem a opção de ir embora. Os guardas ainda não chegaram. Por que ele não sai pelo outro lado do Monte das Oliveiras? Por que ele não foge dali? Por que ele permanece ali, esperando para ser preso? Por que ele continua arqueado daquele jeito? O que o mantém naquela posição de sofrimento, de angústia, de pavor, de medo? O que o mantém ali, primeiramente, é o amor a Deus. Porque ele faz tudo para agradar o Pai. E segundo, o que o mantém ali é o amor por cada um de nós, e especialmente por você. Bom, mas não bastaria ele amar? Ele vai fazer uma coisa para te poupar. Então veja se você entende o que Jesus está fazendo. Antes de Cristo, quando um homem, uma mulher pecavam ou cometiam qualquer iniquidade, aquilo era uma afronta contra Deus, uma ofensa contra Deus. E quem pode afrontar a Deus? Eu pergunto para você. Qual ser humano pode afrontar a Deus? Qual a criatura que pode afrontar o Criador sem sofrer a retaliação? No momento em que a ofensa do pecador bate em Deus, no mesmo instante ela retorna para o pecador e retorna como consequências graves. É como aquilo, bateu, levou. Quando o ser humano peca, ele ofende a Deus. E quem é o ser humano para ofender a Deus? Ninguém. A ofensa volta para ele. Por isso que no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 36, está escrito que o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. O que pecar contra mim violentará a sua própria alma, e aqueles que pecam contra mim amam a morte, Deus diz. Não ama a Deus, então ama a morte.
Os que me odeiam, diz a palavra, amam a morte. Então, era inevitável. Agora, Jesus Cristo não suportava mais ver o Pai. O Pai amoroso, perfeito, santo, que criou todas as coisas e que sustenta o universo e que sustenta cada criatura, não apenas as humanas, mas até as minúsculas, até as microscópicas. Deus que sustenta tudo, que dá provisão para todos, ser ofendido por suas criaturas, ser magoado diariamente por suas criaturas, e a maior ofensa contra Deus era cometida pelo ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Eu não sei se você é pai, mas se você é pai e o teu filho te ofender, eu garanto que isso dói muito mais do que um não parente te ofender. É verdade ou não é? Se o teu filho te ofender, te afrontar, isso vai doer muito em você, muito mais do que um estranho te ofender. A ofensa de um filho dói muito. E cada pessoa que está nesse planeta foi gerada por Deus, que deu não apenas o corpo humano, mas deu a alma e deu o espírito, e dá o sustento. E o ser humano ofende a Deus até quando não se lembra que Deus existe. Não pense que é só aquele que blasfema que está ofendendo a Deus. O ser humano indiferente, que está vivendo a vida como se não devesse satisfação a ninguém, fazendo tudo o que dá na sua cabeça, sem se importar, sem se lembrar que Deus existe, ele está ofendendo gravemente a Deus. E a gente vê isso o tempo todo, pessoas vivendo a vida como se Deus não existisse, e elas nem se lembram que Deus existe. Talvez um dia se lembrem, antes da morte, mas com certeza saberão no juízo final. Então, magoa muito Deus a maneira que a humanidade, a grande parte da humanidade vive e sempre viveu, desde Adão. Quando Adão ofendeu a Deus, teve na mesma hora a consequência, expulso daquele lugar de delícias e uma vida de suor, espinhos e sofrimentos. Mas Jesus não aguentava ouvir ou ver as ofensas dos pecadores contra Deus, mesmo quando não ofendiam a Deus diretamente, mas viviam sem se importar se Deus existe ou não. Jesus ama tanto o Pai, que ele não queria mais que o seu Pai continuasse sendo ofendido pela humanidade. E por outro lado, Jesus não suportava mais também ver a consequência da ofensa que voltava para a própria humanidade. Jesus não suportava mais ver seres humanos pagando pelas ofensas que praticavam contra Deus. No Salmo de número 69, versículo 9, aliás, eu vou ler também o versículo 7, onde este salmo messiânico fala de Jesus de maneira cifrada, de maneira velada, mas é dele que este salmo fala. No versículo 7, Jesus inspirou o escritor para escrever em nome dele: porque por amor de ti tenho suportado afronta, por amor de ti. Então Jesus resolve agora receber todas as afrontas que a humanidade envia contra Deus. Você viu como é que funciona um para-raio? Se você estiver num local descampado e nuvens escuras estão se armando sobre a sua cabeça,
Se você estiver longe de um para-raio, provavelmente você vai atrair o raio. O raio virá sobre a tua vida e vai te fulminar. Mas se tiver um para-raio do lado, ao invés do raio cair em você, ele vai para o para-raio. O que Jesus vai fazer é exatamente isso. Ele vai se transformar num para-raio espiritual, para que todas as ofensas da humanidade não sejam mais enviadas diretamente contra o Pai, mas Ele vai receber as ofensas no seu corpo. Quem está entendendo, levante a mão. Ele vai ser o para-raio, Ele vai receber as ofensas. Ele está fazendo isso por amor ao Pai, porque Ele não aguenta mais ver o Pai ser ofendido pela humanidade. E ao mesmo tempo, Ele vai funcionar como um para-raio que impedirá que a retaliação de Deus venha contra o ofensor. Ele vai receber a ofensa dos pecadores e vai receber a retaliação de Deus. Versículo 9 diz assim: pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Ele está recebendo as afrontas. Olha só, eu peco contra Deus, você peca contra Deus, mas Deus não será, isto é, se você for de Cristo, Deus não será atingido pelo seu pecado. O seu pecado vai atingir Jesus. E Ele vai receber o teu pecado. Ele vai receber a tua ofensa. Toda a tua ofensa vai recair sobre Ele. E, por outro lado, Deus que mandaria o castigo para o pecador, o castigo virá sobre o seu filho. Por isso que o livro de Isaías diz isso, não é? Que as iniquidades que nós cometemos caíram sobre Jesus. Os nossos pecados caíram sobre Ele. O castigo que nos traz a paz, ó, o castigo que deveria ser nosso, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então Jesus Cristo está arqueado por quê nesse momento? Por que Ele está arqueado dessa maneira? Porque Ele está servindo de para-raio espiritual. Nesse momento, todo o pecado que a humanidade comete contra Deus está caindo sobre Ele. Ele está recebendo as nossas iniquidades. E todo o castigo que Deus deveria mandar para o pecador está caindo sobre Jesus. Por isso que Ele vai ser afrontado da cabeça até os pés. Ele foi humilhado em todos os tribunais pelos quais Ele passou. Ele vai receber todas as iniquidades, zombarias, palavrões, cuspidas, escarradas, açoites, risadas, escárnios. Ele vai receber tudo isso no seu corpo. E o ponto máximo foi quando os soldados de Pilatos colocaram no seu ombro uma capa vermelha, e ela ficou mais vermelha ainda porque ele já tinha sido açoitado da cabeça até os pés, ofendido da cabeça até os pés, estava com a pele revirada, e ele vai receber aquela capa. Tem uma poça de sangue no chão, o seu corpo está vazando sangue ali, o seu rosto está desfigurado. Cerca de 600 soldados romanos colocam uma cana, a palavra diz cana, mas não é essa cana de açúcar, eles estão falando um cabo. Colocam um cabo na mão de Jesus, como se fosse um cetro, confeccionam uma coroa de espinhos e cravam na sua cabeça, e eles ofendem o próprio Deus. Eles se ajoelham na frente de Jesus, dão risadas, eles se prostram, riem e dizem: salve, Rei dos Judeus. Todas as afrontas caíram sobre ele.
E Jesus Cristo, afrontado da cabeça até os pés, vai sofrer a morte mais afrontosa que um pecador poderia receber. Ele que não tinha pecado, agora vai sofrer as consequências do pecado e ser pregado na cruz, naquela sexta-feira de manhã, às 9 horas, e vai ficar entre o céu e a terra, agonizando e vazando sangue até às 3 da tarde. Então eu quero que você veja o Monte Calvário, a cruz de Cristo, e o Senhor crucificado ali no Monte Calvário, como o para-raio espiritual. Deus não tem como mais mandar o castigo sobre os ofensores que creem em Jesus Cristo. E os ofensores que ofendiam a Deus não tem como mais ofender a Deus, não atingirão mais a Deus se crerem em Jesus, porque os seus pecados e as suas ofensas serão barradas pelo sangue do Cordeiro. E o que é mais maravilhoso, que Cristo não apenas recebe tudo, esse é o ponto máximo que eu quero chegar. Ele não apenas está recebendo o castigo de Deus, que era para os pecadores, e as ofensas dos pecadores que eram contra Deus. Ele não está apenas sendo um depósito de castigos e ofensas. A carta aos Hebreus capítulo 9, versículo 26 diz que Cristo aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Eu ofendi a Deus com muitos pecados, mas os meus pecados não foram para Deus, eles atingiram Jesus. E o que é melhor? Jesus aniquilou o meu pecado e apagou a minha iniquidade. Ele recebeu a minha maldade e limpou o meu passado. Ele aniquilou o pecado do Jorribe e o seu também, pelo sacrifício de si mesmo. É por isso que ele está arqueado. Isto é, se você crer nele. Esta palavra que você ouviu, se você eleger Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, todas as ofensas que você cometeu até hoje cairão sobre Jesus. E o que ele vai fazer com os seus pecados cometidos até hoje? Ele vai aniquilar os seus pecados pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Se você fizer isso, agora o seu passado será apagado. Porque quando ele aniquila o pecado desaparece. Por isso que a palavra diz, e o próprio Deus confirma, que dos seus pecados eu não me lembrarei mais. É passado, apagado. Vamos ficar todos de pé. Quando a gente diz para a pessoa, quer ir para o céu? Quer ser salvo? Todo mundo quer, não é? Se eu perguntar isso para qualquer religioso, até os não cristãos, eles vão dizer, eu quero ir para o paraíso, eu quero ir para o céu. Eu não quero ir para o inferno. Todos querem o céu. Então, a única maneira de você ir para o céu, para o paraíso, é se você não tiver mais pecados. Se os seus pecados passados desaparecerem, e eventualmente novos pecados que você cometer e se arrepender, porque não adianta, eu peco e depois peço perdão e continua pecando, isso não resolve, tá? É como a pessoa tomar a Santa Ceia. Ela pede perdão a Deus antes de tomar a Santa Ceia. No dia seguinte ela está praticando os mesmos pecados que cometia antes. Não adianta nada. Não adiantou nada tomar a Santa Ceia. Se você tem pecados, e todos temos, e quer entrar no céu,
quer ir para o paraíso, você tem que se livrar dos seus pecados, porque lá não entra pecado. Lá não entra pecado. Como é que você vai se livrar dos seus pecados? Por conta própria? Com religiosidade? Com rituais religiosos? Você vai morrer nos seus pecados. Jesus falou para aquela geração: se vocês não acreditarem que eu sou, morrereis em vossos pecados. Só tem um jeito de você se livrar do seu pecado, é se você receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aí os seus pecados vão bater nele. Todos os seus pecados, todos os seus vícios, todas as suas ofensas, todas as suas iniquidades vão bater em Jesus. Mas Jesus, ao receber os teus pecados, Ele vai aniquilar os teus pecados pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Então Ele te purifica de todo o pecado. Daí a palavra de Deus dizer: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E se você for purificado, purificada dos seus pecados pelo sangue de Jesus, então você vai poder entrar no paraíso. Porque no paraíso tem portas que são pérolas, são portais. E no livro de Apocalipse está escrito: bem-aventurados e santos aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade santa pelas portas. Para entrar na cidade santa, atravessando aquele portal de pérola, só apresentando o sangue de Jesus. Por quê? Porque o sangue de Jesus aniquila o meu e o seu pecado e nos purifica de todo o pecado. Você fica livre, você fica limpo, aí você pode entrar no paraíso. O que eu estou pregando aqui não é uma nova religião ou um novo ritual. O que eu estou pregando é o que Deus estabeleceu para não mandar o castigo para o pecador, porque quem recusar Jesus, atenção, quem recusar o sacrifício que Ele fez, e isso não é ameaça, é fato, quem recusar o sacrifício de Jesus e não quiser Jesus, além de não ter o perdão dos pecados, vai sofrer o castigo de Deus pelas suas ofensas. E qual é o castigo de Deus? O lago de fogo e enxofre, que não foi preparado para o ser humano, mas para o diabo e seus anjos. Porém, para o lago de fogo e enxofre irão todos aqueles que se esquecem de Deus e que rejeitam Jesus Cristo. Quer saber a verdade? Você não tem saída. E quer saber mais ainda? Jesus te ama. E Ele não quer que você sofra esse castigo, que virá sobre os ímpios e sobre todos os que rejeitam a Deus. Por isso que Ele passou por esse sofrimento. Por isso. Ele ama o Pai, não quer mais que o Pai seja ofendido pelos pecadores. Então Ele absorveu todos os pecados e ofensas da humanidade. E Ele ama os pecadores. E não quer que os pecadores sejam castigados nesta vida e na próxima, que será um castigo eterno. Por isso que Ele está ali no Getsemane, encurvado desse jeito, orando e suplicando, por amor a Deus, que é seu Pai, e por amor a você, que pode se tornar agora filho de Deus, filha de Deus, se crer no seu nome. No Evangelho de João capítulo 1, versículo 12 está escrito assim: e a todos quantos o receberam, tem que receber Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É a tua grande oportunidade. Olha, Deus e o Senhor Jesus, especialmente Jesus,
não poderia demonstrar um amor maior do que esse, de dar a vida por você, sendo você ainda pecador, sendo você ainda pecadora. Ele não quer que você sofra o castigo. O castigo que nos traz a paz, está escrito em Isaías, estava sobre ele. Ele recebeu o castigo, para que você não seja castigado. Então é tão simples se livrar. Basta dizer: eu quero receber Jesus. Eu quero receber Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, ergue a mão bem alto, ergue a mão mais alto que puder. Quem quer, olha quantas mãos erguidas. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor. Pede licença e vem. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Olha aí que maravilha! Na profecia de Isaías está escrito que Jesus iria ver o trabalho da sua alma e ficar satisfeito. Ele fica satisfeito quando as almas vão chegando para Ele, e está chegando mais. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Está chegando mais. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Deixa eu falar outra coisa. Você tem alguma dúvida, hein, filho pródigo? Hein, filha pródiga? Você tem alguma dúvida que Jesus está voltando? Qual é a dúvida que você tem? Os sinais estão todos aí. Aí, ó. Os sinais estão todos aí. Não tem como mais a pessoa dizer: ah, eu não sabia, não fui avisado. Liga a TV, no noticiário. Aliás, a pior coisa que a gente faz hoje em dia é assistir o noticiário na TV. É tanta iniquidade, é tanta maldade, que você vai esfriando no amor. E Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos iria esfriar. É tanta iniquidade, é tanta maldade, que o amor vai dando lugar à vingança. Pena de morte, mata esses miseráveis. Mas Deus ainda está dando oportunidade para todos serem salvos. Então, você, filho pródigo, você, filha pródiga, e todos que estão sem igreja, não estou chamando apenas quem está desviado, eu estou chamando quem está sem igreja também. Você vai esperar o quê? O que você está esperando para voltar para Jesus? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus está falando com você. É hoje ou quando que Jesus vai voltar? Agora a tua oportunidade não é hoje nem quando. A tua oportunidade é agora. Então, filho pródigo, filha pródiga, e todos que estão sem igreja e não querem ficar para a grande tribulação, vem aqui para frente em nome de Jesus, que nós vamos orar, e a tua fé vai ser renovada, restaurada. Você vai receber novamente a alegria da salvação. Vem para cá. A alegria do primeiro amor. Você que está frio: pastor, a minha fé está esfriando. Vem aqui para frente também. Todos que sentem que a fé e o amor estão esfriando, vem aqui para frente também. Pastor Joaíbe, eu não desviei, eu não esfriei, estou indo para a igreja, estou vindo aqui na igreja, mas eu confesso para o Senhor que cada dia está mais difícil seguir as pegadas de Jesus. Cada dia para mim está mais difícil seguir as pegadas do Senhor. É muita luta, é muito sofrimento. Tem hora que eu até penso em desistir. Você sabe que não pode desistir, não é? Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Então você que se sente fraco, fraca na fé, vem aqui para frente também. Eu preciso de oração para fortalecer a minha fé, renovar a minha fé. Vem aqui para frente também. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos muito trabalhosos. E quanto mais vai se aproximando aquele grande dia do arrebatamento, maiores serão as nossas dificuldades
para continuar na presença de Deus. E além das dificuldades espirituais que se levantam contra a gente, ainda tem as dificuldades impostas pelos governos, não só do Brasil, mas do mundo. Aqui no Rio de Janeiro, um deputado apresentou um projeto dizendo que entregar um folhetinho falando de Jesus no ônibus ou no trem seria assédio religioso. É isso que eles querem fazer. Já tentaram impedir a gente várias vezes de pregar pelo rádio, pela TV. Já tentaram N vezes. O mundo, os governos vão criar dificuldades para as pessoas conhecerem Jesus. Enquanto isso, Jesus está sendo escarnecido por escolas de samba, por movimentos LGBTQ+, sei lá o quê, que escarnecem de Jesus. Jesus está sendo zombado por peças de teatro, que até dizem que ele era homossexual. Olha a que ponto chegam as ofensas. Agora, esses covardes, eu os desafio, atenção você que zomba de Jesus, viu? Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Você pode não acreditar, você bate na face de Jesus porque ele dá a outra face. Agora, eu desafio você a fazer isso com Maomé. Vai zombar de Maomé, para ver se os muçulmanos não vão te metralhar e te explodir. Vai zombar de Maomé no meio da avenida, na escola de samba, como vocês fazem com Jesus. É fácil escarnecer de Jesus, porque ele veio para receber as ofensas. Xingaram ele de endemoniado, de falso profeta, de enganador, até depois de morto. Mas ele veio para receber as ofensas. Por isso que ele disse: toda palavra dita contra o Filho do Homem será perdoada. Até para esses escarnecedores, sambistas de escolas de samba que zombam de Jesus, ou movimentos LGBT que zombam de Jesus, que escarnecem de Jesus, todas as ofensas que eles fazem contra Jesus, toda a palavra dita contra Jesus, Jesus está dizendo até para eles: poderá ser perdoada. Porque ele veio para receber as ofensas, você entende isso? Ele é o para-raio das ofensas. Mas se a pessoa não se arrepender e não entregar a vida para Jesus, virá sobre ela o castigo de Deus. Podem aprontar o que quiserem, todo mundo é livre nesse país para fazer o que quiser. Qualquer pessoa pode fazer o que quiser sem dar satisfação para Deus nesta vida, mas saiba que um dia vai ter que dar satisfação para o juiz dos vivos e dos mortos. E eu louvo a Deus pela tua vida, por você que está aqui dentro, por você que está assistindo pela TV com temor no coração, e louvo a Deus pela sua vida, para você que está entregando a vida para Jesus, e você que está voltando para Jesus, e você que quer mais intimidade com Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você é a recompensa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é o grande tesouro de Jesus. Você é a razão dele ter sofrido tudo o que sofreu e dizer: valeu a pena, porque eu salvei esta pessoa, eu a livrei do castigo futuro, eu a livrei do castigo eterno, eu sofri o castigo no seu lugar. Por amor a você e por amor ao Pai. Que bom. Você que está assistindo pela TV, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus? Você que está ouvindo pela Rádio Feliz ou pelo aplicativo da Feliz FM, quer entregar a vida para Jesus? Você que está ouvindo no podcast de João Ribe, quer entregar a vida para Jesus? Você que está ao vivo agora no youtube.com/João Ribe, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus? Então se ajoelhe ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador, como nós vamos fazer aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, na Vila da Penha.
A igreja continua de pé, por favor. Com a mão direita assim sobre o teu peito, na altura do coração, ore comigo, meu Deus e meu Pai. Eu quero agradecer por Jesus Cristo ter se tornado o meu para-raio, aquele que recebeu as minhas ofensas, as minhas iniquidades e os meus pecados, e não permitiu que as minhas ofensas atingissem o Senhor meu Deus. E eu quero agradecer, meu Deus poderoso, porque Jesus Cristo se colocou entre nós dois para receber o castigo que eu merecia. Ele recebeu o meu castigo. E eu quero, meu Pai, neste momento, pedir o perdão dos meus pecados. E quero que o Senhor apague o meu passado e me purifique com o sangue de Jesus. Eu quero, meu Deus, que o meu nome seja escrito no livro da vida. E peço ao Senhor que me ajude a perseverar até o fim, para que eu nunca desista, para que eu nunca volte atrás, para que eu nunca caia. Mas se eu cair, me ajuda a levantar, me ajuda, meu Deus, a ficar de pé na Tua presença, até o grande dia da minha partida, seja pela minha morte, ou pelo arrebatamento. Um dia eu vou partir, mas eu quero ir para o paraíso, eu quero entrar na cidade santa, pelas portas, levando comigo o sangue de Jesus, o sangue que remove todos os meus pecados. Por isso, meu Deus, eu quero te agradecer. Me dá também o teu Espírito Santo para me ajudar a perseverar aqui na terra, para me conduzir, para me guiar, para me instruir, para me dar sabedoria, para que eu não me desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu quero, Senhor, a ajuda do Teu Espírito Santo, enviado por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todo sempre. Amém.